pessoal, meu nome é Thiago Carminati e hoje nós daremos fim à nossa pequena série de 3 vídeos sobre o tema Sociedade, História e Cultura dos Nativos Americanos. E para finalizarmos este tema muito importante para a história da América Latina, na aula de hoje falaremos sobre a cultura e história dos povos indígenas do Brasil, abordando um pouco do período anterior à invasão portuguesa e à colonização. Da mesma forma que nas últimas aulas nós reafirmamos este período histórico como sendo pré-colombiano, referente à chegada de Cristóvão Colombo, quando tratamos da história dos povos indígenas no Brasil, é mais comum utilizarmos o termo pré-cabralino, referente ao período anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, mas outros nomes também são usados, como História Antiga do Brasil. Estas definições são muito importantes para não cairmos em erros comuns, como de que os povos indígenas não possuíam história antes da chegada dos portugueses, quando na realidade possuíam experiências riquíssimas. É comum ouvirmos as pessoas chamando povos indígenas apenas de índios, mas este termo comumente utilizado é problemático, uma vez que ele generaliza um número muito grande e diverso de povos, cada um com suas tradições, crenças, culturas, políticas e economias distintas. Frente à multiplicidade de grupos e povos indígenas do Brasil, uma forma mais satisfatória, porém não a única, de se agrupar e classificar essas centenas de comunidades é por meio de seus grupos linguísticos. Entre os principais troncos e famílias linguísticas que formam esta diversidade de povos, podemos encontrar o tronco Macro-G, o tronco Tupi, às vezes chamados de Tupi-Guarani, e a família Caribe, que juntos com vários outros troncos e famílias minoritárias formam uma multiplicidade de mais de 307 línguas, muito antigas e faladas até os dias de hoje. Essas línguas, originadas das famílias e troncos, são ricas, cada uma com sua leitura de mundo específica, um mundo que vai muito além da percepção equivocada de que no Brasil só se existe o português. Mas também precisamos ter em mente todas as outras línguas que, infelizmente, foram extintas após a invasão dos portugueses. É sabido que os diferentes povos indígenas do Brasil não chegaram a desenvolver uma língua escrita durante este período pré-cabralino, com suas histórias sendo passadas de forma oral durante múltiplas gerações. A não existência de fontes e documentos escritos dificulta a realização de uma história dos povos indígenas anterior à conquista portuguesa. Porém, é errado afirmar que a escrita seria a única forma de compreendermos e estudarmos essas sociedades, histórias e culturas. Hoje, a história se aproximou muito da arqueologia, estudando as cerâmicas, objetos, artes e vestígios arqueológicos deixados por estes povos indígenas, que nos contam muito sobre suas histórias, e hoje nós abordaremos rapidamente 2 exemplos desses vestígios. Na região amazônica, encontramos próximo a sítios arqueológicos um fenômeno muito interessante e ainda fonte de grandes debates entre pesquisadores. Este fenômeno, registrado pela primeira vez em 1870, tem o nome de terra preta, um solo escuro devido à presença de material orgânico e de carvão. Este solo é especial por ser extremamente fértil, contrastando com o solo amazônico normalmente pobre em nutrientes. Se é defendido que a terra preta pode ser o resultado de práticas e técnicas agrícolas dos povos indígenas na região, que já em períodos pré-cabralinos possivelmente chegaram a 5 milhões de pessoas. O estudo dessa terra nos abre novas possibilidades de pensarmos essas sociedades de formas ainda mais complexas e de seus usos na atualidade. Em várias regiões do Brasil, mas em especial no litoral do estado do Rio de Janeiro e seguindo até parte do litoral do Rio Grande do Sul, encontramos os sambaquis, ou amontoados de conchas na língua tupi-guarani, formações montanhosas podendo chegar a 30 metros de altura e erguidas pelos povos indígenas da região. Arqueólogos estipulam que existam milhares de sambaquis espalhados por nosso litoral, construídos nos últimos 5.000 anos, e nos trazem ricas informações sobre como estes povos indígenas enterravam seus mortos, além de sua organização social por meio dos utensílios que deixaram nos túmulos, como anzóis, lanças e pontas de flecha. O Brasil é um país plural, com diferentes culturas em seu interior. A história dos povos indígenas, e em especial sua história no período anterior à colonização, não pode ser ignorada e muito menos esquecida. Essas experiências milenares, e que nos chegam nos dias de hoje por meio de muita resistência, diz respeito a uma história que é fundamental para compreendermos a formação de nosso país, sendo os alicerces sobre o qual construímos a nossa história. Suas tradições,
costumes e os vestígios que vimos hoje são parte essencial do patrimônio cultural brasileiro.